Olha essa fórmula. Olha essa fórmula. Olha essa fórmula. A nossa aula hoje ela vai ser apenas sobre essa fórmula. Olha de novo essa fórmula. Bom, essa daqui é o que a gente chama de segunda fórmula de Moivre, ok? Digamos que é o fim do nosso estudo de números complexos. Nos números complexos já vimos o que ele é, já vimos ele em forma algébrica e todas as operações, transformamos ele na forma trigonométrica, que também é conhecida como forma polar, fizemos algumas operações, já conhecemos a primeira fórmula de Moivre, que é utilizada para potência, e agora a gente vai usar a segunda fórmula de Moivre para calcular as raízes, ok? Então, a primeira fórmula de Moivre é para potências, enquanto a segunda fórmula de Moivre é para raízes. Primeira potências, segunda raízes. Eu não vou nem ler toda essa fórmula aqui, que é para não assustar vocês, mas o que eu vou marcar aqui para vocês, o que é o mais importante da gente saber aqui, lembrando que eu até simplifiquei essa fórmula, tá bom? O que nós temos de importante? O n, ele aparece 3 vezes aqui na fórmula, tá? Temos também o módulo. O módulo ele sempre está aparecendo, assim como o argumento sempre aparece. Além de uma letra K. Então eu quero destacar aqui para vocês 4 coisas aqui nesta fórmula que são muito importantes, ok? O N, o módulo de Z, o θ e o K. Eu vou te dar 10 segundinhos para você apreciar mais uma vez essa fórmula. Olha essa fórmula. Então vamos lá. Como eu falei, essa fórmula aqui é utilizada para a gente calcular raízes quadradas de números complexos. E eu já delimitei ali as 4 variáveis que nós iremos substituir. E eu já vou mostrar para vocês isso em um exemplo, tá? Para ficar menos complicado do que aparentemente já é. Então, deixa eu ver, eu vou escrever de azul. Eu tenho um número complexo, vou colocar aqui o exemplo. Eu tenho um número complexo 9 vezes o cosseno de menos o cosseno de 30 mais i vezes o seno de 30 graus. Isso daqui já é um número complexo na forma trigonométrica. Dependendo da questão que você procurar, você vai achar o número ainda na forma algébrica. Então você precisa fazer aquela transformação para a forma trigonométrica, como já tem uma aula gravada aqui. E aí depois você vai aplicar a segunda fórmula de Moivre para calcular a raiz. Então eu vou aplicar os dados que eu tenho aqui nessa fórmula para calcular a raiz. E esse exemplo, ele quer a raiz quadrada, tá? Toda vez que eu olho para lá é que eu estou seguindo o PDF, que já está aqui disponível no link aqui embaixo na descrição. Se você for meu aluno no Classroom, vai estar lá nos conteúdos, tá bom? Então, esse é meu número complexo e eu quero calcular a raiz quadrada dele. Qual é a raiz quadrada? Bom, vamos delimitar então as 4 coisas que nós vamos substituir. A primeira delas é o n. O que é esse n? É o índice da raiz que a gente quer calcular. Como a gente quer calcular a raiz quadrada, você sabe que o índice da raiz quadrada é 2. Então eu já sei aqui, ó, que o meu n ele vai valer 2. Ok? Segunda coisa, nós temos aqui dentro dessa raiz um módulo, tá? Não se preocupe em decorar isso daqui só com muito exercício. Nem eu sei direito essa fórmula aqui. O nosso módulo, se você já tem acompanhado nossas aulas, você sabe que é esse número que se encontra sempre do lado de fora do parênteses. Primeiro número que aparece na forma trigonométrica, que no caso aqui é o 9. Outra coisa que nós vamos mudar 2 vezes é aquele θ ali que significa o argumento, o ângulo. O nosso ângulo aqui é o ângulo de 30 graus. E, por último, a letra K. Essa letra K, ela é a que mais gera dúvidas, então presta bastante atenção. Se você se lembra assim, quando você vai calcular uma equação de primeiro grau, por exemplo,
você vai ter apenas uma resposta possível. Quando você está numa equação de segundo grau, você vai ter duas respostas possíveis. Terceiro grau, três respostas possíveis e assim vai. Como a gente quer calcular uma raiz quadrada, a gente não vai ter apenas uma resposta, a gente vai ter duas respostas, igual qualquer raiz quadrada, tá? E aí, esse K se refere justamente a esse número de respostas que nós vamos ter. Então, eu quero que você fique atento a isso. Nós vamos utilizar alguns valores de K, tá? Como essa raiz é quadrada, eu vou utilizar o K uma vez sendo 0 e outra vez sendo 1. Se fosse raiz cúbica, eu ia utilizar mais um K, ele valendo 2. Lucas, não estou entendendo isso. Deixa eu voltar aqui. Se você tem uma raiz quadrada, você vai ter duas respostas. Então, a gente vai dar a esse K dois valores. Sempre começando do 0 e um outro valor, que no caso é o 1. Se fosse raiz cúbica, quantas respostas seriam? 3. Então, você ia testar essa fórmula para K0, para K1 e para K2. Se fosse uma raiz quarta, ia ter um K3. Entendem isso? É um jogo de cintura que você precisa ter na hora de calcular a raiz. Tá ok? Então, sempre que for raiz quadrada, você utiliza K0, K1. É raiz cúbica? K0, K1, K2. Raiz quarta? K0, K1, K2, K3. Lucas, mas como é que eu vou aplicar tudo isso? Vamos por partes, tá? Deixa todo esse espaço aqui para resolver essa conta. Vamos então pegar a minha fórmula ali e fazer todas as substituições. Então, ó, esse U aqui, ele simplesmente é tipo o X, sabe? Então, ele é a resposta. Então, a minha raiz quadrada aqui vai ser igual. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos, a raiz quadrada do módulo num índice n. Então, eu tenho aqui raiz quadrada. Quem é o meu módulo? É o 9. O meu n é meu índice, 2. Então, aqui eu tenho a raiz quadrada de 9. Massa vezes, parênteses, cosseno. Agora aqui é onde o bagulho acontece. Vamos lá. O nosso θ é 30 graus mais 360. Em alguns livros ou sites você pode achar, em vez de 360, 2π. 360 vezes. Eu vou deixar ali o meu K sem substituir por enquanto, tá? É uma dica. K. Tô vendo que não vai caber ali. Sobre N, que o meu N é 2. Deixa eu ver se eu apertando eu consigo. Mais I vezes o seno de... Eu vou escrever de novo só para não ficar tão apertadinho, tá, gente? E é bom que a gente revisa isso daqui mais uma vez. Ó, vou substituir aqui. U é igual raiz do módulo. O módulo é 9 e o N é o meu 2. Vezes parênteses, cosseno de θ 30 mais 360K, que a gente não vai substituir o K ainda, sobre N. N é o meu 2. Lucas, onde é que você tirou esse 2 mesmo? Porque a gente quer a raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, o N seria 3. Olha, colocando parênteses onde não deve. Mais I vezes o seno de... Vocês vão reparar, gente, que aqui, ó, é a mesma coisa. Então, basicamente, você vai escrever a mesma coisa que eu estava aqui, ó. 30 mais 360K sobre 2. E fecha parênteses. Então, a gente substituiu aqui o módulo, o N e o θ. Beleza? A gente pode simplificar já alguma coisa aqui. Mas agora a gente vai fazer as suposições para o K. Lembra que eu vou usar uma vez o K0, outra vez o K1? Então, beleza. Vou começar aqui, ó. Se eu utilizar o K igual a 0... Então, vamos lá. Vamos fazer nossa conta utilizando K igual a 0. U é igual. Quem sabe qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, nós temos aqui 3 vezes, parênteses, o cosseno de 30 mais 360. No lugar do K eu vou colocar um 0. Sobre 2
mais I seno de... Lembra que essa parte aqui repete tanto para o cosseno quanto para o seno? Então, vou só repetir aqui. Opa! Então, o que eu fiz dessa linha para essa linha? Apenas calculei a raiz quadrada de 9 e apenas troquei o meu k por 0. Aí, eu vou fazer a conta nessas duas fraçõezinhas aqui. Vamos fazer aqui, eu e você, 360 vezes 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, essa parte aqui eu vou cortar, ó. Que está multiplicando por 0. Então, sobrou o quê? 30 dividido por 2. Quanto é 30 dividido por 2? 15. Então, para K0, minha resposta ficou 3 vezes cosseno de 15 mais I seno 30 dividido para 2, 15. E acabei uma parte da minha conta, tá ok? Então, uma das raízes quadradas desse número é o quê? É 3 vezes o cosseno de 15 mais I seno de 15. Claro que você pode pegar uma tabela trigonométrica e calcular, e localizar, no caso, qual é o cosseno de 15, qual é o seno de 15, que aí sua resposta fica mais simples. Ela fica tão simples que ela vira a forma algébrica de novo, tá? Ok? Então, essa é uma das raízes, mas não é raiz quadrada. Quantas respostas vai ter? 2. A gente calculou quantas até agora? Uma, que foi para cá igual a 0. Isso daqui é meio confuso, eu estou tentando ir bem devagar. Agora eu vou usar k igual a 1. No k igual a 1, eu vou utilizar de novo essa mesma fórmula, só que ao invés de trocar o k por 0, eu vou trocar o k por 1. Então fica U é igual a 3 vezes o cosseno de 30 mais 360 vezes 1 sobre 2 mais I seno de 30 mais 361 sobre 2. Vocês conseguem ver a diferença? Eu escrevi toda essa fórmula, só que eu troquei agora o 360 por 1. E agora eu vou terminar minha conta. 3 vezes o cosseno de... Vamos fazer isso daqui de cabeça? Eu tenho 30 mais 360 vezes 1. Eu sempre vou fazer a multiplicação primeiro. 360 vezes 1, 360. Mais 30, 390. Se eu dividir por 2, eu chego em 195. Mais I vezes o seno de... A conta aqui é a mesma, 195. Tem algumas pessoas que preferem fazer essa conta do ângulo separado para não ficar tão bagunçado. Aí você pode escolher, tá? Mas é isso. Basicamente, nossa aula de hoje é isso. Eu vou fazer mais um exemplo, mas só para vocês captarem a ideia, eu tenho essa fórmula aqui gigante para calcular a raiz de um número complexo na forma trigonométrica. Acredite, é mais fácil do que na forma algébrica. O que nós precisamos substituir? O módulo, vocês sabem, geralmente é esse primeiro número que aparece aqui. O n, ele aparece 3 vezes, ele é o índice da raiz que nós queremos. Esse exemplo foi raiz quadrada, então eu substitui o n por 2. Por 2. No próximo exemplo, é raiz cúbica. Quer ver? Isso, é raiz cúbica. Então, por qual número eu vou substituir o n? Por 3. Esse θ que está aqui é o ângulo, tá? E o nosso k, ele vai depender de quantas respostas nós queremos. Como a gente queria a raiz quadrada, a gente testou uma vez a fórmula para k0 e outra vez para k1. Então, as duas raízes do número complexo 9 cosseno de 30 mais I seno de 30 são essas daqui. 3 cosseno de 15 mais I seno de 15 e 3 cosseno de 195 mais I seno de 195. Muito útil, vocês não acham? Se fosse raiz cúbica, eu ia calcular ainda um k igual a 2, que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Tira o print. E vamos lá. Eu acho que talvez para a próxima fórmula eu vou ter que deixar um pouquinho mais de espaço, né? Então eu vou aqui apagar.
Será que vale a pena apagar tudo? Não vou apagar tudo, é melhor, né? Vamos lá. O último exemplo dessa aula, essa aula aqui, vocês veem que eu estou fazendo a fórmula bem devagar, mas é para que vocês também façam devagar e que vocês compreendam. Nada de pressa. Eu quero a raiz cúbica desse número aqui, ó. O z é igual a 27 vezes o cosseno de 60 mais i vezes o seno de 60. E eu quero saber a raiz cúbica. Ficou claro, né? Dá para enxergar. Vamos lá. Vamos fazer igual eu fiz da outra vez e com mais calma ainda, tá? Primeira coisa que a gente faz, a gente vai tabelar nossos 4 valores. Então, a primeira coisa que a gente vai usar na fórmula é o n. Vamos lá. Se a raiz que eu quero agora é a raiz cúbica, então quem é o n? 3. Segunda coisa que eu vou substituir, módulo. Quem é o meu módulo aqui? O meu módulo no meu número é o 27. Terceira coisa que eu vou substituir é o θ. O meu θ é o meu ângulo que está ali. No caso é o de 60 graus. E a última coisa é o K. O K se refere à quantidade de respostas que eu quero. Raiz cúbica vai ter 3 respostas. Então eu vou ter um K0, eu vou ter um K1 e eu vou ter um K2. Ok? Então eu vou ter 3 Ks, que é para me gerar 3 respostas. Beleza? Então vamos aplicar na fórmula ali. Vamos lá. Primeiro eu vou substituir os valores todos sem o K. U é igual a raiz, quem é o n? 3, então é uma raiz cúbica, do módulo 27, vezes o cosseno de, quem é o meu ângulo? 60 graus, mais 360, não vou substituir o K ainda, sobre o meu n, que é 3. Mais i seno de... Por que eu estou fechando um parênteses toda hora aqui? Mais i seno de novo, a mesma coisa. Essa parte dos ângulos você pode ficar mais despreocupado. Gente, eu acho que eu sou o único que trabalha com 360 graus. Todos os livros trabalham com 2π, que é em radianos. Eu acho que isso torna a conta mais complicada do que ela já é. Tá? Então, como eu quero que vocês peguem a logística da coisa, eu prefiro trabalhar com ângulo em grau mesmo, 360 graus. Então, fiz aqui todas as minhas substituições. Agora eu vou trabalhar com as minhas variáveis k, que vão me dar cada uma delas alguma resposta. Tá bom? Então, quando k for 0... vamos lá. Minha primeira resposta, então, vai ser U igual. A raiz cúbica de 27, ela é igual a 3. Se você não sabe calcular raiz, tem uma aula no canal aqui sobre raízes, tá bom? Então, raiz cúbica de 27 é 3 vezes cosseno de 60 mais 360, K. Meu K agora é o 0 sobre 3 mais I seno, e vai repetir essa mesma parte do ângulo novamente. Só que aí você sabe, né, que a multiplicação por 0 gera um resultado nulo também. Então a gente pode cortar aqui, cortar aqui. Então meu U aqui vai ser igual a 3 vezes cosseno de 60 dividido para 3, 20. Quando você faz isso, aí o final já está de boa. Mas e seno de 20 também, porque aqui também vai dar 20. Essa parte dos ângulos, gente, sempre vai ser igual, sempre, tá? Então, minha primeira resposta é 3 cosseno de 20 mais esse seno de 20. Agora vamos lá. K1. Vou utilizar a mesma fórmula, só que eu vou trocar o K por 1. 3 vezes o cosseno de
60 mais 360 vezes, no lugar do K, 1 sobre 3, mais I vezes seno de novo essa paradinha aqui que ela sempre vai repetir. Que vai ficar o quê? U é igual a 3 vezes o cosseno de... Vamos fazer essa fração aqui. 360 vezes 1, 360. Mais 60, 420. Então, essa parte aqui de cima dá 420. Se eu dividir por 3, eu vou achar 140. Mais I vezes seno de 140. E essa é a minha segunda resposta. E para encerrar, eu vou fazer o meu K igual a 2. Então, vocês estão percebendo? A raiz cúbica ela vai ter 3 respostas. E quem vai financiar essas 3 respostas? K0, K1, K2. Seria mais fácil se já começasse do 1, né? Mas tem que começar sempre do 0. Usando agora o K2, U é igual a 3 vezes o cosseno de 60... mais 360 vezes 2 sobre 3. Vocês estão vendo que aqui, ó, as 3 fórmulas é a mesma coisa, eu só troquei o K por 0, por 1 e por 2. Mais I vezes o seno de 60 mais 360 vezes 2 sobre 3. E vamos encerrar agora, né? 360 vezes 2 é 720, mais 60, 780. Então, essa parte aqui de cima dá 780. Se eu dividir por 3, eu vou chegar em 260. É, isso daí. Então, se eu quero descobrir a raiz cúbica do número 27 vezes o cosseno de 60 mais I seno de 60, eu tenho 3 respostas. 3 cosseno de 20 mais I seno de 20, 3 cosseno de 140 mais seno de 40, 3 cosseno de 260 mais I seno de 260. Isso daqui eu sei o quanto complicado é. Então isso daqui precisa de uma prática, você vai errar quando você fizer a primeira e não tem problema. Você vai usar bastante a borracha nisso daqui, tá? Por isso, nossa aula foi basicamente só isso. Só trouxe 2 exemplos que eu fiz com bastante calma. Vamos só recapitular para acabar a aula. Essa daqui é a fórmula toda. Você se preocupa com 4 coisas. O N, que é o índice da raiz que você quer. O módulo, que vai aparecer já no número aqui. O ângulo, que também aparece lá no número. E os Ks dependem de quantas respostas você vai ter. No nosso exemplo anterior, a gente cria uma raiz quadrada, índice 2, então teríamos 2 respostas, K0, K1. Agora eu quero uma raiz cúbica, índice 3, eu tenho K0, K1 e K2. E aí eu pego essas informações e substituo nessa fórmula. Depois que eu substituo, eu faço uma resposta para K0, outra para K1 e outra para K2. Beleza? Pratique bastante isso, valeu? Isso aqui já caiu num PAS recente. Então, né, nunca se sabe. Vamos lá? Vamos bom para os estudos?